Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre clonagem, ok? Então, dando continuidade ao que nós estudamos sobre biotecnologia, um desses passos, um desses processos que levam ao desenvolvimento de biotecnologia é a clonagem. E a clonagem nada mais é do que um processo que criam-se ali réplicas que são geneticamente idênticas aos indivíduos de origem, ok? Basicamente, nós temos 4 tipos de clonagem principal. A clonagem natural, que é aquela que acontece através de uma reprodução assexuada, muito comum em bactérias, por exemplo, onde aquele indivíduo ele se divide e o indivíduo filho, certo? Ele possui as características genéticas idênticas ao indivíduo mãe. Nós temos também a clonagem de genes, que é muito utilizado para processos de replicagem ali de forma natural, certo? Na verdade, existe uma manipulação ali do genoma, mas eu tenho a replicação do meu gene de interesse. Então, é muito utilizado, por exemplo, com os vírus. Eu coloco ali o meu gene de interesse em bacteriófagos, por exemplo, e eu consigo contaminar ali células, uma cultura de células com aquele vírus, e a partir disso, aquele vírus ele vai me replicar vários genes do meu interesse e eu tenho uma facilidade maior no estudo desses genes. Nós temos a clonagem reprodutiva, que foi basicamente a que deu origem à ovelha Dolly em 1996, e a clonagem terapêutica, que hoje é muito utilizada, por exemplo, para tratamentos de lesões ali nos organismos. Ok? Então, a história da clonagem, ela surge a partir ali do primeiro indivíduo clonado, certo? Que foi a nossa ovelha Dolly, no ano de 1996. O processo de clonagem a gente vai ver um pouco mais na frente. Em 2001, foi criado ali um programa, certo, de clonagem de animais silvestres, e principalmente os animais que já estavam ameaçados de extinção. Ainda existe esse programa, certo? E aí eles conseguem resgatar ali algumas espécies de ameaça de extinção, por exemplo, certo? No ano de 2012 já houve a regulamentação dessa medida, desse programa, e atualmente a Embrapa ela já trabalha com clonagem ali de bovinos e de alguns animais silvestres, ok? Basicamente, existem diversas formas ali de se fazer uma clonagem. Então, nós podemos utilizar, por exemplo, plasmídios como vetores ali no processo de clonagem. O que são plasmídios? Em bactérias, existe ali o cromossomo bacteriano, normalmente é o único cromossomo bacteriano, mas nós conseguimos observar também que existem DNAs circulares. Esses DNAs circulares existem em algumas bactérias e não em outras, ou seja, não é um DNA obrigatório. Porém, quem tem esses plasmídios consegue ali resistir um pouco mais no ambiente. Por exemplo, esses plasmídios eles vão oferecer informação para aquela bactéria, por exemplo, para que ela se defenda de um antibiótico, digamos, ok? Então, esses plasmídios, eles podem ser de resistência, por exemplo. E aí, como é um DNA pequeno, um DNA circular, fica fácil de se manipular. Então, o que é que se faz? Basicamente, se pega ali os plasmídios, através de enzimas de endonucleases, se cliva esse
plasmídio em regiões ali da sequência do DNA específicas, ocorre ali essa clivagem, e aí se insere o meu gene de interesse. E a partir disso, eu ligo essas pontas através de uma enzima chamada de DNA ligase. E agora, gente, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o DNA recombinante. Eu vou ter o DNA plasmidial e inserido nesse DNA o meu gene de interesse. Essa forma de clonagem, ela é muito utilizada, por exemplo, para a produção de insulina, ok? Então, a insulina que é comercializada hoje, ela é proveniente ali do DNA recombinante. Existem ali colônias de bactérias com plasmídios, com o gene para a produção da insulina, certo? E elas são instigadas a produzir essa insulina, já que esse gene está inserido. Então, a tecnologia do DNA recombinante é uma tecnologia de inovação e contribui bastante para a saúde, por exemplo. Nós temos também formas de implantar ali em vírus o gene de interesse. E aí, esses vírus são principalmente utilizados os bacteriófagos. Então, nós conseguimos utilizar os bacteriófagos como vetores ali no nosso processo de clonagem. Isso acontece, por exemplo, quando eu quero replicar o meu gene para facilitar ali o meu estudo. Então, o que é que eu consigo observar? O que é um bacteriófago? Primeiro, um bacteriófago é um vírus que contamina ali bactérias, ok? E basicamente, esse vírus, eles vão possuir o seu genoma, ok? Como qualquer outro vírus. E aí, eu consigo observar que eu posso retirar ali os genes não essenciais do vírus e deixar os genes essenciais. Que genes essenciais são esses? Os genes que vão encontrar uma bactéria e vão conseguir ali contaminar essa bactéria, certo? Ou seja, são os genes que vão formar também o capsídeo, formar a estrutura de inoculação. Então, esses genes são os genes essenciais, ok? E aí eu retiro os genes não essenciais e coloco no lugar desses genes não essenciais o meu pedaço ali de DNA, o meu gene de interesse. Com isso, eu coloco numa cultura de bactérias, já que eu estou trabalhando com bacteriófagos, certo? E esses bacteriófagos, eles vão se inocular ali naquela bactéria e vão se replicar. Com isso, o meu gene de interesse vai ser replicado junto, certo? E aí ocorre o desenvolvimento daquele gene de interesse e fica mais fácil para mim estudá-lo. Nós temos também a clonagem reprodutiva. Essa clonagem reprodutiva foi utilizada para a criação da ovelha Dolly, certo? Então, o que é que acontece na clonagem reprodutiva? Eu pego ali um óvulo que não foi fertilizado e deixo ele anucleado, sem núcleo. Eu retiro o núcleo desse óvulo. Em consequência disso, eu preciso inserir ali um núcleo. E aí, este núcleo eu pego de uma célula adulta de determinado indivíduo, no caso ali da ovelha, certo? Eu pego esta célula, retiro o núcleo e por descarga elétrica eu consigo fundir o citoplasma daquele óvulo sem núcleo com o núcleo daquela célula adulta. Veja o que eu fiz. Eu peguei um óvulo não fertilizado e eu
retirei o seu núcleo. A célula agora ficou anucleada. Eu peguei a minha célula do indivíduo que eu quero clonar e retirei também esse núcleo. E eu fundi o óvulo sem núcleo do núcleo ali da minha célula adulta. E aí eu formei agora um indivíduo, um zigoto, certo? E esse zigoto, ele vai formar ali o embrião e se desenvolver. As características que vão dificultar a clonagem reprodutiva é, por exemplo, a questão da idade desta célula. Então, o que é que faz? Quais são os principais princípios que geram ali o envelhecimento? Então, os cromossomos que nós temos no nosso núcleo, eles possuem regiões que nós chamamos de telômeros. Esses telômeros, quando nós somos crianças, jovens, são grandes. E com o tempo que as células elas vão se multiplicando para renovar os tecidos, o que acontece é que esses telômeros eles vão se desgastando. E aí, quanto mais um telômero ele for desgastado, mais velha é aquela célula. O que é que acontece se eu retirar esse núcleo aqui dessa célula adulta e colocar nesse óvulo sem núcleo? Acontece que os telômeros eles já vão ter um certo desgaste, ok? Então, o indivíduo, mesmo que seja um indivíduo jovem, aparentemente jovem em crescimento, ele já vai ter células velhas, envelhecidas. E aí o período de vida desse indivíduo ele vai ser bem menor, ok? Por fim, nós temos a clonagem ali terapêutica, certo? Onde nós observamos ali, fazemos um zigoto. Esse zigoto ele inicia o seu desenvolvimento embrionário, né? Ele forma sua mórula e forma ali o blastocisto, e nós simplesmente pegamos essas células da cavidade interna desse blastocisto, que são células indiferenciadas ainda, são células que vão gerar ainda os tecidos, elas não sabem que tecidos vão ser gerados através delas, certo? Nós pegamos essas células e colocamos ali nos tecidos que foram lesados, certo? É o exemplo aqui da região do miocárdio com uma lesão. Nós colocamos essas células e aí é a partir disso que as próprias células do miocárdio vão incentivar, vão mostrar ali um caminho para que essas células, que nós chamamos de células totipotentes, elas formem os tecidos ali do miocárdio, certo? Então a clonagem terapêutica ela está sendo muito utilizada atualmente na medicina, no contexto ali da medicina. Existem ali alguns preceitos em relação à clonagem, certo? Principalmente em relação ao conselho de ética. Então nós não conseguimos, por exemplo, hoje, a clonagem em humanos. Porém, existe uma dualidade muito grande em relação a isso. Porque, por exemplo, eu posso salvar vidas com um clone. Exemplo, imaginem que eu tenha ali eu necessite de um órgão, por exemplo, e eu não tenha na minha família nenhum indivíduo com compatibilidade para me doar um órgão, um rins, um exemplo. E eu posso simplesmente fazer um clone de mim e retirar ali, depois que der origem, né, der surgimento, eu posso retirar o meu órgão que eu necessito e implantar em mim. Surge, nesse caso, o conselho de ética, né? Porque existe toda ali uma questão social envolvida. Então, existem questões familiares, questões afetivas. Imaginem
aquele embriãozinho que eu clonei, ele vai precisar ser gestado em uma barriga de aluguel. Então imagine aquela mãe que gestou, né? Aquela barriga de aluguel que gestou durante todo um período aquele indivíduo somente para ele servir ali para me doar um órgão. Então, existe toda ali uma questão familiar e afetiva por trás disso, e o Conselho de Ética, ele impede que isso ocorra. Tudo bem? Porém, os processos ali de DNA recombinante, os processos de desenvolvimento ali da clonagem são importantíssimos para o desenvolvimento da biotecnologia. Isso nós não podemos negar, certo? E também, como vocês viram, já é utilizado, como é o caso lá da insulina. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.